Por favor, inscreva-se. Obrigado. Este caso aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 1991. Dentro de um quarto do motel Albuquerque, funcionários encontraram uma jovem sem identificação, mas entre os pertences havia algo incomum. Havia uma fotografia tirada quando ela ainda estava viva. Era a mulher com um jovem. Segundo registros da recepção, o quarto foi alugado por um homem. Eram a mesma pessoa? No quarto havia uma mala, uma bolsa, $500 em dinheiro e uma cena horrível no banheiro. Por quase 35 anos, a polícia não confirmou seu nome completo. Então, em 2026, no mesmo ano da gravação deste vídeo, no 55º aniversário da mulher, tudo mudou. Na noite de 3 de junho de 1991, o quarto 233 do Super 8 Motel foi alugado. Estava no nome de Eduardo Collin. O quarto foi pago em dinheiro, ou pelo menos o primeiro dia foi, não o segundo. E depois que esse dia terminou, esse tal de Eduardo não fez o check-out. Ele simplesmente pareceu ter ido embora. A equipe do motel logo percebeu isso, e que a última noite não havia sido paga. Quando a equipe chegou à porta, viu que a placa de não perturbe ainda estava pendurada na maçaneta. Isso sugeria que alguém estava dentro, mas quando os funcionários do motel bateram na porta, não houve resposta. A fechadura estava trancada por dentro e as janelas estavam bem fechadas. Os funcionários pediram ajuda à equipe de segurança, que alertou o supervisor. Eles não tinham certeza do que exatamente os esperava do outro lado da porta. Ao voltarem para a porta, usaram chave mestra e chave de fenda para abri-la. Trabalhando em um motel, posso imaginar que você deve ver muita coisa, mas nada os preparou para o que estava lá dentro. Eles encontraram uma jovem no banheiro. Uma alça, que se acredita ter vindo de uma mala, estava em volta do pescoço dela e presa ao chuveiro. O corpo dela estava posicionado dentro da banheira. Os serviços de emergência foram chamados imediatamente e, quando chegaram, rapidamente confirmaram que ela realmente estava morta. Mas não era necessário um profissional médico para saber disso. Era extremamente óbvio. Acontece que, em junho de 1991, no Novo México, havia uma onda de calor recorde e a putrefação e decomposição já tinham começado muito, muito rápido. Na verdade, estava tão ruim que era impossível até mesmo identificá-la olhando para o rosto dela, porque não havia sinais óbvios de luta. A morte dela foi considerada como suicídio, mas ela não carregava nenhuma identificação e nada a conectava imediatamente a esse homem chamado Eduardo Collin. Essa jovem tinha aproximadamente 1,70 m de altura e pesava cerca de 64 quilos. Ela tinha cabelos longos, cacheados e loiro-avermelhados, olhos cor de avelã e usava regata multicolorida, em branco, rosa, vermelho e amarelo. Ela usava uma calça jeans branca, da marca Guess, que tinha zíperes perto da barra, na parte externa das pernas. O corpo dela deu poucas pistas para a polícia, mas então eles voltaram sua atenção para o quarto. O quarto 233 continha vários pertences. Havia uma mala com roupas femininas e uma bolsa de camurça escura contendo carteira e porta-moedas. Havia também cigarros e várias garrafas de cerveja vazias, além de 5 notas de $100. E então havia uma fotografia. Foi encontrada uma pequena fotografia, tirada no estilo de cabine fotográfica. Ela mostrava o que parecia ser a jovem viva ao lado de um jovem. Ambos os rostos podiam ser vistos claramente. Havia também uma pequena balança digital, do tipo usada para pesar drogas. Estava escrito nela outro nome, George Martinez. Então, o quarto estava registrado. Para Eduardo Collin, a balança dizia George Martinez, e a fotografia mostrava um homem que poderia ser qualquer um dos dois. Em 1991, a polícia divulgou a descrição da jovem. Eles liberaram a fotografia e uma reconstrução facial dela. Inicialmente, acreditava-se que ela tinha cerca de 22 anos, mas depois, perfis posteriores estimaram que ela poderia ter até 35 anos.
A polícia também tentou localizar Eduardo Colin. No entanto, a placa fornecida à recepcionista por Eduardo estava incorreta, o que dificultou muito as coisas. Jorge Martinez não tinha nenhuma ligação com a cena, além da gravação na balança, e tentar identificar a mulher ou o homem na fotografia parecia ser difícil demais. Então, no final, meses se transformaram em anos, que depois viraram décadas, e o caso esfriou em todas as frentes. Bem, isso foi assim até 2008. Quando o caso recebeu nova atenção em 2008, os investigadores descobriram que as evidências físicas do quarto de motel já haviam sido descartadas. Isso não foi um bom começo, porque o conteúdo do quarto não podia mais ser examinado com métodos modernos de DNA, mas nem tudo havia desaparecido. As autoridades haviam mantido as impressões digitais e as informações dentárias da mulher e, mais importante ainda, haviam preservado uma amostra biológica. Os investigadores conseguiram encontrar e localizar os parentes de Eduardo Colin. No entanto, descobriu-se que Eduardo já havia falecido. A família dele reconheceu sua caligrafia no registro do motel. No entanto, eles também disseram que o jovem ao lado da mulher na fotografia não era Eduardo. Então, talvez esse fosse George. Mas a partir disso, o caso esfriou novamente e o próximo grande avanço só veio em março de 2021. Investigadores do FBI receberam uma nova pista. Quem deu essa pista afirmou conhecer a mulher e disse que o nome dela poderia ser Becca e que ela talvez tivesse conexões com o condado de Los Angeles. A pista mencionava que ela poderia ter viajado para Albuquerque de avião, saindo de Los Angeles, e acabou que essa era uma pista confiável. Depois de 30 anos, a desconhecida de Albuquerque finalmente teve a chance de ser identificada, e seu nome era realmente Becca. Mas os investigadores ainda não tinham sobrenome nem endereço confirmado. A ligação com a Califórnia, obviamente, abrangia uma área enorme, então um primeiro nome não era tão útil quanto você poderia imaginar. Por causa disso, o caso ficou amplamente conhecido como Becca Doe. Em 2011, outro evento inesperado ocorreu. A esposa de Jorge Martinez viu a cobertura do caso Becca Doe. Ela estava assistindo ao noticiário quando, de repente, apareceu a fotografia de Becca Doe e o homem misterioso foi mostrado. Naquele momento, ela soube que era seu jovem marido, Jorge Martinez. Então, ela persuadiu seu marido a se apresentar e explicar à polícia quem ela era. E, claro, ele disse que o nome dela era Becca, o que corroborou a dica anterior. Ele se lembrava de que ela tinha cerca de 18 ou 19 anos. Segundo Jorge, ele a levou de carro ao aeroporto antes dela viajar para Albuquerque. Ele também lembrava de amigos perguntando por ela após seu desaparecimento. Jorge nunca foi apontado como suspeito ou acusado de ter feito algo errado, principalmente porque nenhuma evidência confiável o coloca em Albuquerque quando Becca morreu. Mas, infelizmente, ele não sabia o sobrenome dela e sabia muito pouco sobre quem ela era ou onde ela morava, ou pelo menos foi o que ele afirmou. Durante 2025, os investigadores iniciaram uma nova tentativa de identificá-la por meio de genealogia genética. A amostra biológica que havia sido preservada foi enviada para um laboratório, e em janeiro de 2026, o perfil estava completo e foi carregado em um software que restringiu os vínculos genealógicos. Em poucos dias, um nome surgiu, Becca Malakouti. E mais, a árvore genealógica levou os investigadores de volta à Califórnia. A polícia e o FBI fizeram uma pequena investigação e localizaram o padrasto de Becca em Ventura. Ele se lembrou de tê-la visto pela última vez em 1991, quando ela deixou a região de Los Angeles. A polícia de Ventura localizou o meio-irmão dela, que forneceu DNA para validar as evidências genealógicas. A comparação direta confirmou que a jovem do quarto 233 era realmente sua meia-irmã. No dia 4 de março de 2026, a Jane Doe, de Albuquerque, foi formalmente identificada como sendo a Becca. Becca tinha apenas 18 anos quando morreu. Por quase 35 anos,
O público pôde ver o rosto de Becca, mas não sabia seu nome. Agora, a foto não é mais uma imagem de Jane Doe, de Albuquerque. É uma fotografia de Becca. A decisão oficial continua sendo que ela fez o que fez consigo mesma no quarto de hotel. Alguns suspeitam que o homem que acompanhou Becca ao motel em Albuquerque pode ter se envolvido na morte dela. Afinal, ele alugou o quarto para 2 pessoas, forneceu um número de placa incorreto e saiu antes de Becca ser encontrada morta. A identificação dela sumiu, levantando suspeitas de que ele a matou ou causou sua morte antes de forjar a cena do crime. Porém, não há evidências confirmadas de que Colin a assassinou. O quarto estava supostamente trancado por dentro e não havia sinais de luta. Mas eu gostaria de saber o que vocês acham aí nos comentários abaixo. E agora, chegamos ao segundo caso. Este caso acontece nos Estados Unidos. No dia 26 de outubro de 1997, por volta das 2:30 da tarde, um homem estava remando de canoa pelo Ryan Slough, ao norte de Eureka, Califórnia. Nesse dia, ele, junto com um amigo, estavam caçando patos. Mas então ele viu o que parecia ser um objeto na margem lamacenta. Ao se aproximar, ele viu algo que parecia ser um manequim, mas logo percebeu que não era um manequim. Era parte de um corpo humano. Ao ver isso, o homem imediatamente chamou os serviços de emergência. A polícia chegou em seguida e recuperou o torso de uma mulher adulta. Os investigadores achavam que ele flutuou até ali e logo trataram o caso como homicídio. A identificação parecia quase impossível. A cabeça, os braços e as pernas da mulher haviam sido removidos, junto com os seios. O torso também havia sido aberto ao meio, e o corpo dela foi esfaqueado 27 vezes, principalmente nas costas e nas nádegas. Como o pescoço e a cabeça estavam ausentes, os restos não permitiram determinar de forma independente o mecanismo exato de sua morte. Os investigadores estimaram que a mulher tinha aproximadamente entre 18 e 25 anos e que ela estava morta havia vários dias. Sem rosto e sem impressões digitais utilizáveis, essa mulher ficou conhecida como a Jane Doe do condado de Humboldt. Os detetives a compararam com mulheres desaparecidas em toda a Califórnia, mas até janeiro de 1998 já haviam analisado mais de 100 casos sem encontrar correspondência. Não muito tempo depois disso, 2 pessoas estavam cortando lenha em Camp Beach, perto de McKinleyville, e encontraram o que parecia ser um braço humano à beira-mar. Apavorados, eles chamaram a polícia. Os policiais recolheram o braço e o entregaram ao legista. Testes de DNA acabariam comprovando que o braço pertencia à mesma mulher não identificada, mas a deterioração impediu os investigadores de obterem as impressões digitais que eles tanto precisavam. Então, 373 dias depois que o torso foi encontrado, a polícia teve um golpe de sorte. Em novembro de 1998, um homem de 36 anos chamado Wayne Adam Ford chegou à delegacia com seu irmão mais velho. No bolso dele havia um saco plástico, e esse saco plástico continha um seio humano decepado, mas essa parte do corpo não pertencia à mulher não identificada. Ela pertencia a outra vítima, uma mulher chamada Patricia Ann Thomas. Ford começou a contar aos policiais que havia machucado várias mulheres e começou a admitir que matou 4 mulheres na Califórnia. Ao ser interrogado sobre o torso encontrado, Ford deu detalhes que, segundo os investigadores, coincidiam com as evidências físicas. Ford afirmou que havia pegado a mulher não identificada enquanto ela pegava carona em Eureka e a levado para seu trailer. A explicação dele sobre a morte dela era incompleta, benefício próprio. Ford disse que costumava praticar asfixia durante o sexo e às vezes tentava reanimar as mulheres com RCP depois que elas ficavam inconscientes. Nesta ocasião, ele afirmou que a mulher parou de respirar e ele não conseguiu reanimá-la. Ele descreveu a morte como um acidente e ficou vago quando os detetives o pressionaram
sobre os detalhes exatos. Ficou claro que o estrangulamento foi um ato deliberado de violência e não um ato consensual que deu errado acidentalmente. No entanto, isso não era algo que pudesse ser comprovado clinicamente pelo torso recuperado, pois a cabeça e o pescoço nunca foram encontrados. Ford disse que moveu o corpo para a banheira de seu trailer e usou uma faca de caça e uma lâmina de barbear para desmembrá-la. Ele disse que removeu a cabeça, os braços, as pernas e os seios dela, abriu o torso e infligiu as inúmeras facadas em seu corpo. Ford disse aos investigadores que precisava tornar o corpo menor, aparentemente, para que pudesse ser transportado e descartado mais facilmente. Ford admitiu ter guardado parte dos restos mortais no freezer antes de descartá-los em outro local. Ele disse que colocou a cabeça e os braços na área do rio Mud e colocou o torso no sistema de pântanos, escondendo as coxas sob a vegetação perto de um acampamento nos arredores de Trinidade. Com base em suas declarações, investigadores revistaram seu trailer e acampamento, recuperando mais restos mortais da mesma mulher. No entanto, algumas partes da coxa dela nunca foram recuperadas, assim como a cabeça e o pescoço da mulher também nunca foram encontrados. Como pode imaginar, Ford foi preso naquela noite. A investigação mais ampla o conectou aos outros assassinatos Tina Gibbs, Lynette White e Patricia Thomas. Mas também havia a mulher não identificada, e a polícia não estava mais perto de descobrir quem ela realmente era. Em junho de 2006, um tribunal o condenou por 4 acusações de homicídio em primeiro grau. Ele foi condenado à morte ainda naquele ano. Mas, por mais de 2 décadas, os investigadores continuaram tentando identificar a mulher misteriosa. Os investigadores tinham o DNA da mulher há anos, mas não sabiam seu nome. O perfil dela foi incluído em um banco nacional de desaparecidos, mas buscas repetidas não encontraram correspondência. No entanto, mais tarde descobriram que o problema era que essa mulher nunca havia sido oficialmente registrada como desaparecida. Um avanço finalmente aconteceu depois que uma unidade dedicada a casos arquivados foi criada em 2021 e os investigadores selecionaram a vítima não identificada para testes de DNA mais avançados. A análise os levou a alguém que parecia ser parente próximo da vítima. Quando os investigadores entraram em contato com essa pessoa, perguntaram se alguém da família havia desaparecido. E foi então que souberam sobre uma mulher chamada Carrie. Carrie havia desaparecido em meados dos anos 90. Os detetives seguiram a pista e se encontraram com Kathy Cummings. Cash disse que sua família teve notícias de Carrie Ann Cummings pela última vez em 1997. Os cientistas compararam o DNA de Kathy com um perfil obtido dos restos mortais. Os resultados confirmaram que as 2 mulheres eram irmãs. Foi nesse momento que a vítima foi oficialmente identificada como Carrie. Ela nasceu em 1972 e tinha aproximadamente 25 anos quando foi assassinada. Sua irmã, Cat, a lembrava como uma garota bonita, engraçada, inteligente e artística e alguém que sempre conseguia fazer a família rir. Durante seus 20 e poucos anos, algo aconteceu com Carrie. Durante o último contato da família com ela, em 1997, ela estava sofrendo de uma doença mental grave e não tratada, e acredita-se que ela estava dormindo de favor na região de Eugene, Oregon. Seus parentes várias vezes ofereceram levá-la para casa, mas ela recusou. Após perderem contato com ela, em 1997, a família teria tentado registrar boletins de ocorrência de pessoa desaparecida, tanto no Arizona quanto no Oregon, e até contrataram um detetive particular. Mas como ela era uma adulta, que aparentemente saiu voluntariamente, nenhum boletim formal foi aceito. Como resultado, o nome dela e o DNA dos parentes não estavam presentes nos sistemas que os detetives usavam para buscar sua identidade, e até hoje permanece desconhecido como ela entrou em contato com Wayne Adam Ford e, tragicamente, sua cabeça nunca foi recuperada.